Agora eu tenho o prazer de convidar ao palco Mônica Schiaccio, que vai conversar com vocês sobre o seu livro Marketing Promocional, um olhar descomplicado. Mônica, por favor. Obrigada. Obrigada por ter acertado o meu nome. Isso é super importante, muito raro, eu diria. Boa tarde, então, a todos. Obrigada por estarem aqui presentes, apesar de todo o trânsito, toda a confusão que está aí, o caos que está instalado na cidade por causa da chuva. Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, a respeito do nosso livro, que é o Marketing Promocional, um olhar descomplicado. Foi um livro concebido, né, e elaborado por mim, justamente com Fábio Eloy, o João Riva, o Quito Mansano, o Luciano Bonetti e a Teca Santovito, que inclusive está aqui com a gente e que vai me ajudar aí na palestra, dando os seus pitacos no momento oportuno. Por favor, Teca, fique à vontade, tá? Então, só para mostrar para vocês, esse é o nosso livro, tá? Ele está aqui com algumas marquinhas que eu fiz. Só para vocês entenderem como surgiu a ideia da gente escrever esse livro, esse grupo de profissionais, a gente já se relacionava, né, por questões de trabalho, por outras frentes que a gente já tinha aí um relacionamento, já se conhecia. E a gente notou que muitos livros que falavam sobre promoção de vendas ou mesmo sobre marketing promocional, nem sempre abordavam todos os aspectos, né, que o marketing promocional contempla. E pensando nisso, a gente realmente sentia falta, como a maioria de nós também, né, é professor, ou já teve dentro de sala de aula, ou ainda está dentro de sala de aula, a gente sentia falta de uma bibliografia que fosse um pouco mais completa. Então, foi aí que a gente resolveu se reunir, pois cada um de nós tinha uma expertise diferente, né, dentro do marketing promocional. As experiências são bastante diversas e distintas de todos esses autores que estão aí. E então decidimos fazer esse livro, né? A ideia do livro, na verdade, não era criar novos conceitos, tanto que a gente até menciona alguns conceitos que a gente garimpou em outros livros, outras obras que já existiam e que nós achávamos bastante consistentes. E, em cima disso, a gente só quis descomplicar a coisa, ou seja, a gente quis realmente fazer com que a pessoa que lesse o livro entendesse, de fato, o que é o marketing promocional e o que está debaixo desse guarda-chuva, né? Isso com uma linguagem bastante clara, bastante objetiva, coloquial até, na maior parte dos casos, e citando muitos exemplos, com figuras ilustrativas, fotos, cases que a gente, inclusive, incluiu e analisou, para que essa compreensão ficasse um pouquinho mais fácil, tá? Então, só para vocês entenderem do que se trata o livro, e aí eu vou pedir para a Teca ficar atenta, e se eu esquecer de alguma coisa, por favor, me ajude. A gente começa o livro falando um pouquinho sobre cronologia. Então, a gente fala um pouco da história do marketing promocional, como que ele surgiu, né, que ele vem ali de uma dissidência da propaganda, é tratado primeiro como o primo pobre, né, da propaganda, como o BTL, que é o Below the Line, depois passando aí para o marketing promocional e finalmente chegando no live marketing, que eu vou entrar nesse caso aí do live marketing mais para o final da palestra. Então, ali a gente vocês vão encontrar toda a evolução do marketing promocional. Depois a gente fala sobre conceitos e aplicação do marketing promocional. Então, a gente coloca algumas definições, né? Quando utilizar o marketing promocional ou não. Então, a gente coloca alguns casos em que o marketing promocional cai bem, né, que você realmente pode usar o marketing promocional. E alguns fatores relevantes para a utilização dessa ferramenta, né? Então, assim, o que de fato você tem que levar em conta quando você pensa em aplicar o marketing promocional, em utilizar qualquer uma dessas ferramentas. E aí a gente fala um pouquinho, então, né, que ele pode ser usado para ativação,
para lançamento de produtos e marcas, para estimular consumo, né, seja para alavancar vendas ou para queimar estoques, para a solução de problemas, para públicos específicos. Quando você precisa trabalhar públicos específicos, você pode utilizar o marketing promocional. Para encantamento, porque o marketing promocional, mais do que qualquer outra ferramenta, tem esse poder de se utilizar dos sentidos, né, do olfato, do tato, da visão, da emoção. Para reposicionamento de marca e para desempate. O que é desempate? Hoje em dia, dependendo do tipo de produto que você está utilizando, né, que você está trabalhando, na verdade, você tem produtos muito similares. E como fazer o consumidor escolher o teu produto? Se ele é tão igual a tantos outros que estão ali na prateleira na hora de consumi-lo. Então, o marketing promocional ele serve para isso também. E a questão do investimento, porque, ao contrário da propaganda, o marketing promocional ele pode ser muito barato. Tá? Ele pode ser muito caro, obviamente, mas ele também pode ser muito barato. Então, com pequenas quantidades de dinheiro, você consegue, muitas vezes, realizar campanhas que podem ser muito bem-sucedidas. O próximo capítulo fala, então, sobre promoção para o consumidor final. E, nesse capítulo, a gente vai abordar as modalidades promocionais e como essas modalidades funcionam. Tá, então, a gente vai falar de sorteio, de vale-brinde, de junte-troque, enfim, todas essas modalidades que envolvem aí o consumidor final e os meandros aí de cada uma delas, porque tem algumas que são mais simples, tem outras que têm algumas mecânicas mais complexas, e aí a gente menciona isso tudo nesse capítulo. O próximo capítulo fala sobre ativação. Então, aí também a gente menciona todas as formas de ativação de marcas, né, falando de flash mob, de sampling, enfim, todas essas modalidades que servem justamente para você ativar uma marca, um produto ou um serviço. Depois seguimos com um capítulo falando sobre merchandising. Aí a gente também dá a definição, a gente conceitua um pouco o que é o merchandising, né? Que são técnicas de venda dentro dos pontos de venda dos produtos. Aí a gente define, a gente fala um pouquinho a respeito de consumidor, como o consumidor pensa, né? O que é, quais são os fatores que interferem na compra ou na decisão de compra, né? Que é quando o consumidor está de fato ali no ponto de venda. E como isso tudo funciona, né? Quais são as técnicas que a gente utiliza dentro do PDV para poder fazer isso tudo funcionar. E aí entra bastante a questão dos sentidos, né? Então, a ambientação da loja, o fluxo de pessoas, a forma como os produtos estão expostos nas prateleiras, todo tipo de técnica que você pode usar para você atrair, reprimir ou repelir, ou, enfim, causar a sensação que você precisa que seja causada quando o teu consumidor está ali tomando contato com o teu produto. Então, a gente explora isso tudo nesse capítulo. Depois a gente fala sobre marketing de incentivo, a gente conta um pouquinho da evolução do marketing de incentivo no Brasil. A gente fala da complexidade que é o marketing de incentivo, né? Que o marketing de incentivo ele tem toda uma complexidade, especialmente quando a gente fala de viagens de incentivo. É muito diferente você fazer um evento para 1.000 pessoas e você fazer um evento para 1.000 pessoas que envolve deslocamento dessas 1.000 pessoas. Então, tem toda uma complexidade aí que a gente tem que considerar quando a gente está falando de viagem de incentivo. E a gente aborda também a questão das premiações, toda a criatividade que envolve, né, cada vez que você realmente vai realizar uma campanha de incentivo, seja ela com viagem ou sem viagem. E, por fim, a gente fala dos eventos promocionais, abordando as tipologias, né, o planejamento e, especialmente, a imprevisibilidade, né, quais são os pontos, né, os fatores principais que a gente tem que considerar toda vez que a gente está realizando um evento, especialmente um evento de grande porte, especialmente um evento onde tem marca envolvida, né, onde você, de fato, precisa
acertar em cheio, porque aquele ali é o teu momento, né? Não tem como voltar, não tem como parar e fazer de novo. Aquele é é a hora da verdade, né? É o teu contato com o teu público consumidor. Então, tem que sair tudo perfeito, e aí a gente aborda todas essas questões. A gente, inclusive, relata alguns cases super interessantes, do Skol Beats, do Nokia Trends, que são eventos, inclusive, proprietários. A gente fala sobre eventos proprietários também. E a gente vai decupando um pouquinho desses cases, inclusive falando o que deu certo, o que não deu certo. E isso não só nesse capítulo, mas ao longo de todos os outros capítulos, que é justamente para dar uma verdade aí para o que a gente está falando, né? Então, a gente foi reunindo aí a experiência de todas as pessoas que elaboraram o livro e de outras pessoas, né, Teca? Porque a gente acabou entrevistando também algumas figuras bastante importantes dentro da cena do marketing promocional para compor os textos e para construir e explorar os cases. Então, o livro está bastante rico. E, finalizando, depois a gente, na conclusão, a gente aborda um pouquinho a questão do live marketing, né? Que, na época que a gente elaborou o livro, que a gente estava produzindo o livro, que isso foi há mais de 3 anos atrás, né? O mercado ainda não estava vivendo essa onda do live marketing, né? Que, inclusive, é a própria Ampro que está carregando essa bandeira, levantando essa bandeira. O que é o live marketing? É tudo isso que a gente acabou de falar aqui, só que com um olhar um pouco mais ampliado, né? A gente foi percebendo ao longo desses últimos anos que marketing promocional já não definia, por conceito, tudo o que a gente faz. Quando eu digo a gente, são as agências, as empresas, né, e os profissionais que trabalham com isso. Então, a gente criou, na verdade, a gente não criou esse conceito, ele já existia, inclusive, fora do Brasil, na Europa, mas a gente trouxe para o Brasil o conceito de live marketing, que é justamente o marketing ao vivo. É o marketing que proporciona experiência, que proporciona contato, né, que trabalha com a questão sensorial através das mais diversas formas possíveis e que são essas que a gente acabou de mencionar aqui. Tá? E aí, então, no finalzinho, a gente acabou conseguindo, com a editora, incluir na conclusão, falando um pouquinho, dando uma introdução aí nessa questão do live marketing. Ok? Aonde vocês encontram esse livro? Diretamente com a editora Cengage Learning, no próprio site da editora, vocês podem adquirir, na Saraiva Meg Store e na Livraria Cultura, né, que são aí os grandes players aí da distribuição de livros. Então, nesses locais, tanto nas lojas quanto nas lojas virtuais, vocês podem comprar o nosso livro. Gente, é isso. Super obrigada pela atenção. Está aí o nosso Facebook, quem tiver depois dúvidas ou quiser fazer qualquer tipo de interação com a gente pode conversar via Face, e os demais autores também estão no Face, vocês também procurarem lá, vocês vão achar. Tá bom? Obrigada.